Não pode coçar o nariz? Não pode. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui para gravar o trabalho do projeto integrador das Faculdades Integradas Campos Sales. Somos estudantes de Direito do 9º semestre noturno A. Os integrantes do grupo são Carlos, que será o réu. Boa noite, pessoal. O Alisson, que será a vítima. A Letícia, que será a testemunha. O Lucas, que será defensor público. O Natan, que será o promotor. Eu, Emiliano, serei o juiz. O William, advogado de defesa. Boa noite. A Gisele será a escrevente. E a Caroline será testemunha. O nosso trabalho é um trabalho da área penal. Será furto qualificado mediante fraude. Então, agora vamos ao trabalho, ok? Hoje, dia 29 de maio de 2023, dá-se início à audiência de instrução e julgamento da ação penal de furto qualificado mediante fraude de processo número 0007732.8.26.2023, que o Ministério Público do Estado de São Paulo move em face do senhor Carlos Augusto de Mello. A ação dá-se que no dia 25 de janeiro de 2023, por volta das 20 horas, o réu, senhor Carlos Augusto de Mello, aproveitando-se do momento que o senhor Alisson Mantoani, porteiro do edifício Condomínio Floresta Azul, saiu do condomínio, deixando seu posto na portaria, para colocar o lixo do lado de fora. E o réu, o senhor Carlos, aproveitando desse momento, adentrou ao condomínio, trajando o mesmo tipo de uniforme do senhor Alisson, entrou na portaria e furtou vários objetos, correspondências que eram direcionados aos condôminos do prédio. E o senhor Alisson, ao retornar, percebeu que o portão estava aberto e nisso viu o senhor Carlos saindo do condomínio com pacotes na mão. E imediatamente ele entrou no condomínio, chamou a síndica do condomínio e ambos acionaram a polícia, a PM, que prontamente chegou ao local por volta das 20 horas e 15 minutos. Então, feito esse resumo, eu gostaria agora que o senhor Alisson, né, nos contasse o que de fato aconteceu. Boa noite, senhor Alisson. Boa noite, excelência. O que aconteceu foi o seguinte: eu estava no meu horário de trabalho normal, como sempre vou todos os dias, e estava no horário da retirada do lixo, conforme todos os dias acontece, todos os dias eu faço a mesma coisa, e por um momento eu deixei o portão aberto, porque estava com as mãos ocupadas, enquanto eu colocava o lixo na rua, e ao retornar, ao se aproximar perto da portaria, eu avistei o meu primo fugindo de dentro do condomínio, com as mãos cheias de mercadorias. Naquele momento, eu contatei imediatamente a síndica e a segurança do condomínio para providências. Ok. Boa noite, senhores advogados, Ministério Público, Defensor Público. Vocês, por gentileza, senhores advogados, teria alguma pergunta para fazer ao senhor Alisson? Meritíssimo, boa noite. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta assim, para o meu cliente. Senhor Alisson Montalvani, o que o senhor fazia naquele momento em que o condomínio foi furtado? Eu estava trabalhando e estava retirando o lixo, como faço todos os dias. Como e quando veio a saber que seu primo havia entrado no condomínio e furtado os pacotes?
Ao retornar para o condomínio, eu avistei o meu primo saindo correndo e foi nesse momento, nesse exato momento. Por algum motivo, o senhor veio a facilitar para que o senhor Carlos entrasse no condomínio? De forma alguma, estava apenas cumprindo com o meu trabalho. Certo. Qual foi a atitude que teve após o conhecimento do fato? Imediatamente eu contatei a síndica para providências. A síndica é a segurança interna do condomínio. Certo? Sem mais, excelência. Mais alguma pergunta? Doutor do Ministério Público ou Defensoria Pública? Boa noite, Meritíssimo. Boa noite a Boa todos. noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a vítima do caso. Eu gostaria de saber como você descreveria o seu uniforme. Qual é o seu uniforme de trabalho? O meu uniforme diário é uma camisa social branca, uma calça preta e sapato social. Sem mais perguntas, Excelência. Mais alguma pergunta? Esse eu tenho. E a pergunta pro senhor Alisson. É, a pergunta que eu tenho aqui é qual que é o seu cargo no condomínio? Eu sou porteiro. Porteiro. Só para ficar um pouco mais claro, como que você teve conhecimento que era o seu primo que estava lá cometendo esse delito? Nós convivemos juntos e durante nossa vida inteira nós sempre fomos. Todo mundo sempre comentou que a gente teve uma certa semelhança um com o outro. E querendo ou não, ele é da minha família, eu sei quem é o meu primo e eu consigo avistar ele quando eu o vejo. Só mais uma coisa, você foi participante desse delito com seu primo? De forma alguma. Estava apenas no meu ambiente de trabalho cumprindo o que eu faço todos os dias. Sem mais, excelência. Ok. Os senhores advogados têm testemunhas para serem arroladas no processo, para ser ouvidas agora? Meritíssimo, eu gostaria que fosse ouvido aqui duas testemunhas, que é Caroline Dias e Letícia Leixo. Gostaria de começar com a Letícia Leixo, que ela é a síndica do condomínio onde o senhor Alisson trabalha. Ok. Senhora Gisele, por gentileza, a senhora poderia chamar e liberar o acesso para a senhora Letícia Aleixo? Boa noite. Boa noite. A testemunha está à sua disposição, senhor William. Muito obrigado, Meritíssimo. Boa noite, Letícia Leixo. Tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por ter comparecido, dispor aqui da audiência, pelo bom andamento do processo aqui. Gostaria de fazer duas perguntas à senhora. Como a senhora tomou ciência do ocorrido que lhe havia e quem lhe avisou? O funcionário Alisson que me passou as informações. Certo. Qual foi a providência que a senhora tomou após o ocorrido? Chamei a polícia imediatamente após as informações que o Alisson me passou. Tá certo. Meritíssimo, sem mais perguntas para a testemunha. O, o doutor do Ministério Público tem alguma pergunta? Sem perguntas, Excelência. Eu tenho uma pergunta, O, excelência, para a dona Letícia. à vontade. Boa noite, dona Letícia. Boa noite. Você conhecia é, o réu Carlos Augusto? Não, Você tinha ciência que ele era primo do seu funcionário Alisson? também não.
Mais alguma pergunta, doutor? Sem mais. Ok. Boa noite, muito obrigado, dona Letícia. Agora eu peço que a senhora Gisele, por gentileza, retire a dona Letícia e, por favor, chame a próxima testemunha, que o senhor William disse que é a senhora Caroline Dias. Por favor, libere o acesso para ela. Olá, boa noite, Caroline Dias. Tudo bem? Muito obrigado por ter comparecido. Boa noite. Gostaria de estar lhe fazendo algumas perguntas. A senhora presenciou no momento em que ocorreu, em que o réu entrou no condomínio? Sim, presenciei. Poderia me descrever a roupa que ele usava no momento da entrada? A roupa era realmente similar, parecida com a do porteiro, realmente, do uniforme, né? Certo. Pode me dizer se viu o réu sair com mercadorias de dentro do condomínio? Sim, vi algumas mercadorias que ele carregava em mãos. Tá certo. Muito obrigado. Meritíssimo. Sem mais perguntas para a Carolina. Senhores do Ministério Público ou Defensoria Pública, alguma pergunta para a testemunha? Excelência, eu gostaria de fazer uma pergunta para a testemunha Carol. Pois não. Conforme ela mesmo disse, a roupa que o réu usava era semelhante ou ela era totalmente igual? Pois há diferença nisso. Pode responder, dona Caroline. Idêntica ao uniforme, né? Com a camisa branca e calça preta. Então a senhora se contradiz quando diz que é semelhante. Idêntico. Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor do Ministério Público, alguma pergunta? Eu tenho, Excelência. Boa noite, dona Carolina. Boa noite. No momento que você viu o réu Carlos Augusto sair com alguns pacotes do condomínio, você ouviu o Alisson gritar, fazer alguma advertência sonora para que ele possa parar, ou que ele possa ser capturado, ou alguém deter ele? Você ouviu em algum momento isso? Não, É... Sem mais excelência. Ok. Muito obrigado, senhora Caroline. Por favor, dona Gisele, a senhora, por gentileza, pode também cortar o acesso da senhora Caroline, por gentileza. Muito obrigado, senhora Caroline. Boa noite. Agora nós vamos passar a palavra aos senhores advogados, que nós vamos conversar com o senhor Carlos, né, o réu senhor Carlos Augusto de Mello. Eu gostaria de saber se os senhores têm perguntas para o senhor Carlos. Eu tenho, excelência. Fique à vontade, doutor. Vamos lá. Boa noite, Carlos. Boa noite. Carlos, você pode explicar um pouquinho para a gente o que aconteceu no dia do ocorrido? Posso sim. No dia do ocorrido, eu fui até o local que o meu primo trabalhava. Como era de praxe, ele estava jogando lixo e nessa oportunidade eu adentrei para dentro do condomínio para pegar algumas mercadorias que eu sei que em todo condomínio os porteiros recebem as mercadorias e elas ficam na portaria. Você planejou isso anteriormente? Ou você Sim, viu uma brecha, ou você pensou, você planejou? não, foi planejado. O seu primo, Alisson, que no dia do fato ocorrido trabalhava como porteiro lá no condomínio,
Ele te ajudou em alguma facilidade, em algo assim, para você ter acesso às dependências do condomínio? Não, nenhuma facilidade veio do Alisson. O Alisson, ele planejou com você este fato delituoso? Excelência, acabei de responder a mesma pergunta. Não, não. Eu perguntei se ele facilitou. Agora eu estou perguntando se ele ajudou você a planejar este fato. Não, Teve. Então, você está dizendo para nós aqui que você agiu de livre e espontânea vontade por si mesmo. sim. Tem mais, Excelência? Ok. Senhor da Defensoria Pública, perdão, senhor doutor William, alguma pergunta? Meritíssimo, da minha parte, teria uma pergunta, mas acabou coincidindo que foi uma pergunta do doutor do Ministério Público, então, sem perguntas. Doutor Lucas, da Defensoria Pública, alguma pergunta para o réu? Na verdade, eu não tenho uma pergunta para o réu, pois eu sei do acontecido. Meritíssimo, como foi dito, o uniforme era semelhante. E como todos disseram aí, o uniforme é uma camisa branca, uma calça preta e um sapato preto. Em qualquer esquina que eu andar na cidade de São Paulo, eu vou encontrar roupas parecidas. E a qualificadora do réu é que se enquadra no crime qualificado se ele estivesse dentro do abuso ou fraude, ou até mesmo com abuso de confiança ou mediante fraude. Não há abuso de confiança, pois o primo não conversou com o primo, não houve planejamento entre os dois. Então, no caso do réu, não é qualificadora de 155 como qualificadora, e sim furto simples. Por quê? O planejamento foi dele sozinho e a única coisa que enquadraria ele na qualificadora seria sua roupa, sua vestimenta, na qual é igual a de todo mundo. Porteiro que usa camisa branca, calça preta e sapato preto é muito fácil, então isso não é qualificadora para o réu. Sem mais, excelência. Ok. Doutor William, Sem perguntas, Excelência. eu estou abrindo a oportunidade aí para os debates orais. O senhor tem alguma coisa a dizer? Excelência, o motivo do meu crime foi por força maior. Eu tenho 2 filhos e eu estava passando necessidade em casa e essa foi a maneira que eu encontrei para poder sanar as necessidades da minha casa. Infelizmente, não foi uma maneira correta, mas foi a única que no momento de conturbação da minha cabeça eu achei. Protesto, Ok. protesto, meritíssimo. O réu está falando no momento que ele não deveria mais falar, ele perdeu a oportunidade. Eu gostaria aqui de estar pedindo ao meritíssimo aqui, o nobre juiz, que absolvesse o meu cliente de todos os crimes imputados a ele, inclusive que o réu é réu confesso, acabou de confessar novamente aqui que ele cometeu o ato ilícito sozinho, sem nenhuma ajuda do senhor Alisson, e fica aqui a minha indignação e o meu pedido à Vossa Excelência que absolva, por gentileza, e que faça justiça. Muito obrigado, Excelência. Da minha parte é só isso. Doutor do Ministério Público, Vossa Excelência, eu venho aqui pedir a condenação do réu Carlos Augusto pelo crime do artigo 155 do inciso 2 do Código Penal, visto que ele utilizou da confiança a qual seu primo tinha no condomínio, pelo fato de ele trabalhar como porteiro, utilizar o seu uniforme, perdão, excelência, utilizar o seu uniforme e utilizar os meios ali que ele deu um jeitinho para entrar no condomínio, por conta do seu primo, por saber a rotina do seu primo trabalhar ali, saber o horário que sairia o lixo, saber como ele mesmo disse que sabia que o primo dele recebia encomendas. Então, eu venho pedir aqui, Vossa Excelência, a condenação do réu dentro dos preâmbulos legais. E, no mais rigor, dado a sua antecedência criminal,
também eu venho pedir aqui os agravantes possíveis dentro do quadro da lei, porque, como podemos ver, o réu ele já tem inúmeras passagens anteriores ao fato ocorrido. Quanto ao Alisson, Vossa Excelência, notamos que não há materialidade na ação dele, não há nada injurídico, nada criminoso ou delituoso na pessoa do Alisson. Vimos que as testemunhas, de certa forma, estão trabalhando em sincronia e falando com a verdade, né? Trabalhando com a verdade. Então, eu também peço, como Ministério Público, a absolvição do Alisson Mantovani, pelo fato de não haver a materialidade, ele não se encaixar dentro da cena do crime, do local acontecido, porque vimos que de imediato ele já acionou a sua superior, que no caso seria a testemunha Letícia Aleixo, e eles já de pronto já acionaram a polícia militar. Isso aí é bem claro, muito claro, que ele não compactuou com a ação do seu primo Carlos. E também, né, Vossa Excelência, dado aqui a própria declaração do Carlos, ele é réu confesso. Ele assumiu a responsabilidade, ele agiu com dolo, então ele tem que ser punido dentro dos parâmetros legais. Nada mais, Excelência. Ok. Então, dando procedimento após nós temos ouvido as testemunhas, né? Nós ouvimos também o senhor Alisson, Excelência. pois não? Excelência. Dados os dizeres que já foram, pelo que notamos, do que aconteceu na audiência, eu vou bater mais uma vez na tecla de que não existe qualificadora para o crime do meu cliente. E eu peço a pena mais branda para ele, com fulcro nos atenuantes mencionados no artigo 65 do Código Penal. O réu é confesso, e ele informa que, conforme ele cometeu o crime, foi por motivo de relevante valor social. Ele tem 2 filhos, e em decorrência disso cometeu o furto. Eu venho também dizer que não houve papel envolvido com o seu primo, e não houve abuso nenhum da sua confiança, pois, como dito pela própria vítima, não teve envolvimento algum. Então, nesse ponto, não existe qualificadora para o meu cliente. Por isso, peço pena mais branda para que ele, sim, cumpra a sua pena, mas de maneira correta e justa, pois não houve qualificadora. Sem mais, muito obrigado. Pela ordem, Excelência. Pois O não? artigo a qual o meu colega advogado acabou de citar, sobre relevância social, ele se enquadra apenas em furto famélico. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar que não se enquadra no fato a seguir. E vemos que, sim, ele utilizou a confiança de seu primo ao ter a sua semelhança, como a própria vítima, o próprio Alisson disse, que pelo fato de eles serem bem semelhantes, ele identificou o primo dele saindo dentro do condomínio, ele usou essa semelhança para utilizar o uniforme do condomínio, entrar lá e roubar, subtrair as encomendas dos moradores. Então, nós observamos que teve dolo, ele sabia o que ele estava fazendo, ele planejou anteriormente, isso daí é um agravante, planejar anteriormente foi planejado, então nós podemos colocar isso aí como peso para não haver atenuantes, porque ele planejou. A partir do momento que ele vai atrás de um uniforme igual ao primo dele, ele está planejando, observando ali o horário que o primo dele sai para colocar o lixo na rua, ele está observando, ele está planejando, planejou anteriormente. Ou seja, nesse caso, reforço aqui, reitero meu pedido de condenação nele por furto qualificado no artigo 155, inciso 2 do Código Penal. Muito obrigado, Excelência. Bom, depois de termos ouvido as partes e a réplica, eu declaro aqui, com fulcros no artigo 397 do nosso Código de Processo Penal, referente ao senhor Alisson Mantovani, eu declaro ele absolvido sumariamente pelo artigo 397, parágrafo, inciso 2, em função da,
existência manifesta de causa excludente de culpabilidade e também, no inciso 1, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Então, eu absolvo sumariamente ao senhor Alisson Mantovani. E com relação ao réu, ao senhor Carlos Augusto de Mello, após as palavras do senhor doutor Lucas, né, nosso defensor público, eu venho com fulcros no artigo 155 do Código Penal. Eu venho a condenar o senhor, o réu Carlos Augusto de Mello, por furto qualificado. De acordo com o parágrafo 4º, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, eu o condeno a 2 anos de reclusão e 10 dias multa, que hoje seria o valor, de acordo com o salário mínimo, de R$ 440. Porque entendo que, de acordo com inciso 2, ele cometeu abuso de confiança e cometeu a fraude ao se trajar igual ao seu primo, né, o senhor Alisson, o qual é porteiro do condomínio, e com certeza houve um abuso de confiança, e por se tratar também dele, do exposto pelo réu, então eu condeno a pena mínima, pena de 2 anos. E dessa forma, então, eu declaro encerrada a nossa audiência de instrução e julgamento, cabendo aos senhores advogados, caso queiram recorrer, seguir os procedimentos legais. Ok? Então, uma boa noite a todos. Excelência. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, excelência. Boa noite.